Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos neste momento, queridos, vivendo esta realidade. Infelizmente, muitas pessoas, durante todo esse tempo, têm brincado, né? Não é o caso do pastor Rubem, né, que hoje recebemos essa notícia, mas precisamos continuar cuidando. Nós, como município, recebemos algumas flexibilizações, né? Os cultos, por enquanto, no domingo, permanecem no mesmo horário, mas isso também não deve servir para a gente abaixar a guarda, né? Nosso município tem passado por lutas, graças a Deus, Deus tem nos dado a graça e inspirado também a administração pública para dar passos decisivos no nosso município, mas vamos continuar orando para que Deus esteja dando a direção, dando a orientação e tocando também os corações. Ontem eu conversava com o pastor Juliano, falando acerca da minha preocupação acerca das pessoas, né? Quando nós adentramos a esta pandemia, eu pensava com ele, poxa, agora é uma grande oportunidade das pessoas se renderem aos pés do Senhor, né? Entenderem os propósitos, ficarem mais espertas, né? Se atentarem às realidades espirituais. E sim, muitas entenderam isso, mas, por outro lado, outros já se acostumaram a viver com isso e não estão nem aí para as coisas, né? Então, que nós possamos orar para que essas pessoas possam cair a ficha, né? E se preocuparem com o próximo e caminharem nessa dimensão. Em virtude, queridos, dessas liberações que nós temos, na terça-feira nós retornamos com o nosso culto na IPI do Jardim Panorama, com a restrição de ser até às 8 horas. Então, nós estaremos ali com a ministração do missionário Sérgio, das 7 às 8. Então, os amados já nos ajudem a divulgar também. Estejam orando, em breve nós queremos ampliar as nossas programações e as nossas atividades. Acerca das células e dos pequenos grupos, fiquem atentos, pastor Juliano, que é o nosso líder designado para a área das células, vai estar entrando em contato, trazendo maiores esclarecimentos, né? Para ver se nós já retornamos ou não, tendo em vista que o nosso horário fica bastante limitado, né? Para termos a nossa célula das 7 às 8, mas nós já estaremos também trabalhando essas questões. Pedimos para os amados também estarem em oração, nós estamos em negociação para darmos mais alguns passos aqui ao nosso templo. O nosso templo, nós estamos com o intuito de fechar agora as paredes, né, já deixar rebocadas, fechar as paredes, a parte de vidro, para que nós possamos já tirar todos aqueles tapumes, né, e dar alguns passos. Solicitamos alguns orçamentos e em breve nós traremos também novidades aos amados, né, que desejam assim contribuir e ofertar para que possamos estar dando sequência a este novo tempo, esta nova realidade também da nossa vida como igreja local. Eu gostaria de convidar os amados a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Versículos 7 a 10. Estivemos fazendo uma análise exegética no nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, mas hoje eu gostaria de trazer uma visão bem interessante para a nossa caminhada acerca deste texto. E o tema que nós vamos trabalhar é superando crises e vencendo batalhas. Falar de superar crises, queridos, é falar justamente do momento em que nós estamos vivendo. Para alguns, a crise estabelecida, atual, é uma crise um pouco mais profunda. Quando nós falamos, por exemplo, de irmãos ou de pessoas da nossa cidade que se encontram em luto, em detrimento da perda de um parente, de um conhecido, às vezes perder um familiar próximo, e esta é uma crise bastante intensa, porque no que diz respeito a outras crises, nós sempre procuramos algumas estratégias emocionais e psicológicas para tentar nos aplacar o nosso sentimento momentâneo, tentando dizer, mas vai melhorar, ou vai mudar, ou daqui a pouco melhora. Mas a crise do luto, por exemplo, é uma crise bastante intensa, porque não há o que fazer, a não ser confiar no Senhor e deixar com que o Espírito Santo console os nossos corações. Mas diante desta crise e de outras crises familiares, como problemas conjugais, problemas com os filhos,
crises financeiras. Muitas pessoas passando por crises financeiras neste tempo. Crises de ordem emocional. Eu conversava com algumas pessoas essa semana dizendo, olha, para mim já deu essa pandemia, né? No sentido de que nós temos durante esse tempo passado por isso e pensado positivamente, e clamado, e, né? Não que nós não estamos mais assim, mas como se estivesse chegando um momento onde nós já estamos cansados já deste tempo de luta. Mas isso não é uma desculpa, um argumento para nós desanimarmos e desistirmos disso. E diante das crises, queridos, nós precisamos trazer à tona algumas questões da palavra de Deus, para que essas questões justamente nos ajudem a vencer essas batalhas. Tanto essas que nós estamos passando, como também aquelas que virão. É por isso que eu quero te convidar a ler comigo, então, a partir do versículo de número 7. Nós vamos ler na versão João Ferreira de Almeida e depois na versão da Bíblia Viva, para nós compreendermos aqui algumas questões diferentes que vão nos ajudar a compreender melhor este texto. A primeira versão diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora vamos acompanhar na versão da Bíblia Viva. Entretanto, este tesouro precioso, esta luz e este poder que agora brilham dentro de nós, está encerrado num recipiente perecível, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro de nós tem que vir de Deus e não é nosso próprio. De todos os lados, somos oprimidos pelas dificuldades, porém, não somos esmagados e despedaçados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, não desanimamos nem desistimos. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos e prosseguimos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que é unicamente o Cristo vivo dentro de nós quem nos mantém a salvos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Tu és o Deus soberano, acima de todas as coisas. Tu és aquele que cuida das nossas vidas. E agora nós te pedimos a tua orientação, a tua iluminação para as nossas vidas, para que possamos compreender o teu querer e a tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa segunda carta, como nós vimos anteriormente, provavelmente é a terceira carta de Paulo aos Coríntios, né? Tem uma segunda carta que fica evidente nos escritos que nós não temos acesso, mas a fim de organizar melhor o cânon bíblico, ficaram então a primeira e a segunda carta. Então essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele continua combatendo uma série de heresias e distorções, como nós vimos também quando ele escreve a Tito, né, acerca da igreja de Éfeso, como nós estávamos vendo na sequência de estudos acerca de cartas pastorais para hoje, que nós encerramos na semana passada. E neste texto, principalmente, o apóstolo Paulo ele enfrenta algumas questões. Por exemplo, haviam ali falsos ensinos acerca da vida cristã, tanto que em determinados momentos o apóstolo Paulo ele fala, olha, esses que se dizem apóstolos, né, ou se dizem homens enviados por Deus, eles carregam a marca de Cristo nas suas vidas.
Porque Paulo, ele se vê no momento onde ele estava diante de uma igreja que foi ali, que cresceu juntamente com ele, tendo que justificar o seu chamado apostólico. E uma das questões que Paulo trabalha é justamente a do sofrer por Cristo, dizendo que todo aquele que se aproxima de Cristo, ele também carrega no seu corpo as perseguições vindas do mundo, vindas de pessoas que só o fato dele viver em santidade já se sentem perturbadas por causa disso. E ele justamente questiona, olha, estes que se dizem pregadores e apóstolos, eles têm sofrido por Cristo, já foram perseguidos, justamente porque Paulo, ele sabia muito bem o que era sofrer por Cristo. Paulo preso, condenado, açoitado, né, passando por lutas, por maledicências acerca da sua pessoa. E é por isso, queridos, que este texto ele fala muito ao meu coração. Porque qual é o primeiro problema quando a pessoa ela se vê diante de uma crise? Até em determinado momento foi muito comum, não sei se os amados também tiveram isso, né, por aqui, porque foi um tempo na minha adolescência, onde nós estávamos no Paraná, que era muito comum, diante da teologia da prosperidade, as pessoas colocarem, né, eu não lembro se meus pais chegaram a colocar, porque era uma avalanche mesmo, colocar um adesivo no carro, não estou em crise porque estou em Cristo. Como se estar em Cristo nos isentasse de crises e problemas, né? E daí eu me lembro que as primeiras crises na minha adolescência e juventude, eu comecei, mas eu estou em Cristo, né? Tenho crise. E meus pais, provavelmente eles não colocaram, porque eles diziam, filha, crise é uma oportunidade de amadurecimento, de crescimento, né? Mas nós passamos no Brasil por uma época onde se colocava esse tipo de adesivo. Mas é interessante porque as pessoas diante da crise, elas enxergam justamente as suas limitações. E é por isso que as pessoas não gostam de viver em crise. Eu também não gosto. Mas enxergar as nossas limitações é justamente uma oportunidade de nós ressignificarmos a nossa vida. Por isso, em primeiro lugar, eu entendo isso. As crises mostram as nossas limitações. Diante deste momento atual que nós vivemos, é natural que a primeira resposta nossa seja negar. Não, isso não é bem assim. É algo instintivo do ser humano. Não, nós não estamos passando por um problema tão grande assim. Mas como nós já estamos aí, né, há mais de um ano lutando por isso, essas questões que nós estamos passando, nós começamos a ver o quão limitados nós somos. Até no campo de vista científico, temos muitos cientistas brasileiros e médicos e pessoas da área estudando, pesquisando, se dedicando. E qual é a maior crise? As nossas próprias limitações. O nosso próprio conhecimento que vai até um lugar e nós precisamos, né, começar a expandir o conhecimento para enxergar como funciona esta crise que nós temos vivido. Essa pandemia veio trazer à tona não somente as nossas crises e as nossas limitações humanas, mas as limitações do que diz respeito à gestão pública, a outras áreas e outras questões, todas vieram à tona. A preocupação do ser humano, que muitas vezes nós tentávamos dizer, não, as pessoas não estão tão preocupadas meramente consigo mesmas, né? Ou não são tão egoístas assim. Quando nós vimos a crise instaurada, nós vimos sim, o ser humano é egoísta. Por outro lado, vimos também que há esperança para o ser humano. Muitas pessoas se manifestando com gestos de bondade, de afeto, de carinho, de preocupação uns com os outros. Mas o fato é que as crises mostram as nossas limitações. Onde eu vejo isso? Versículo 8, Paulo ele deixa bem claro, de todos os lados nós somos oprimidos pelas dificuldades. Ou seja, a opressão, ela não é exclusiva para pessoas que não conhecem a Cristo. Sermos oprimidos de todos os lados é uma exclusividade humana. Nós, como seres humanos, faz parte da nossa limitação, sermos oprimidos. Ele declara ali no final do versículo 8, ficamos perplexos por não sabermos a razão de certas coisas nos acontecerem. Isso faz parte da nossa limitação. Queridos, eu também não tenho resposta para muitas coisas. Geralmente as pessoas se perguntam, pastor, por que isso aconteceu comigo? Eu não sei.
Porque é muito fácil, né? Nós vemos os escritos do Novo Testamento, pessoas chegavam para Jesus dizendo: Jesus, por que isso aconteceu com fulano de tal? Por que ele nasceu dessa forma? Quem foi? Foi o pai dele que pecou? Foi a mãe dele que pecou? Jesus, sendo filho de Deus, tinha um discernimento além do nosso, né? Não, isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Mas diante das crises vem interrogações. Por quê? Porque somos limitados. Por exemplo, pastor, por que eu perdi meu ente querido? A única coisa que eu posso dizer é porque chegou o tempo dele. Mas qual o sentido disso a longo prazo? Só Deus pode trazer o coração da pessoa enlutada, daquele que viveu. O que significa isso? Não há uma explicação plausível, a não ser a confiança na soberania do Senhor. Como nós continuarmos passando por essas lutas, porque Deus permite essa pandemia, porque Ele é soberano, mas o que Ele está tentando nos ensinar é algo muito individual e até o momento subjetivo, mas num primeiro momento nós podemos entender o quanto nós somos limitados diante dessas crises terríveis. Verso 9, o apóstolo Paulo deixa evidente: nós somos perseguidos. Ser cristão não significa estar sem perseguições. E no 10 ele diz: este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte. Ou seja, queridos, as nossas limitações. Eu e você somos limitados. Nós não somos supermen, né, superwomans, né, super-homens. Nós não somos pessoas que não passam por problemas. Eu vejo que agora tem vindo à tona, diante deste evangelho falso e distorcido, o evangelho da prosperidade, onde as pessoas diziam que enfermidade é fruto do pecado, né? É falta de fé. E nós vemos muitos desses líderes que pregavam isso, hoje enfermos. E aí eu te pergunto, é falta de fé? Não! Faz parte da nossa humanidade. Nós somos seres humanos, seres finitos, seres limitados. E é por isso que faz todo sentido nós nos achegamos diante deste Deus tremendo e maravilhoso, que pela sua infinita graça e misericórdia, nos ama e alcança as nossas vidas. As crises, querido, mostram as nossas limitações. Mas as crises também são uma oportunidade maravilhosa para nós desenvolvermos resiliência. O que é resiliência, pastor? A capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. A capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Essa é uma definição científica. Este termo ele foi extraído pela psicologia da física. Este é um termo utilizado para a capacidade que um objeto, um metal, no teste de força, por exemplo, pega uma barra de metal ou de um outro componente, de carbono, por exemplo, de uma fibra de carbono, e você vai testando. Como ele tem essa capacidade de resistir, né, e depois retornar à mesma forma. Resiliência. E foi trazido justamente para o campo psicológico, de como nós lidamos com as crises. Agora entenda, queridos, somos limitados. E aí, pastor, o que nós fazemos diante da crise? É justamente entender o desenvolvimento da nossa resiliência, a capacidade de nos recuperarmos em situações de crise e aprendermos com elas. Por isso eu conversei com o pastor Juliano, da minha análise para a nossa sociedade. Estamos há mais de um ano em crise, e mais pessoas, muitos aprenderam com a crise, aprenderam a ser mais ponderados, a desacelerar, a amar mais o próximo, mas outros, queridos, a crise só agravou situações que não aprenderam nada com isso, não analisaram, não tiveram uma mentalidade de olhar o que poderia ser melhor nas suas vidas. Não tiveram a mente flexível o suficiente para aprender, para ter a sua mente renovada. É claro que essa é uma definição, né, geral acerca de resiliência. Nós que somos cristãos, o que aprender com a resiliência? É justamente ter a confiança plena
Não só o pensamento otimista. Pensamento otimista você fica achando, não, vai melhorar. É quase que um pensamento positivo, né? Mas nós somos cristãos. Para nós, a resiliência tem a ver com fé. Eu confio no meu Deus, que mesmo diante dessa circunstância difícil, diante desta crise que parece interminável, Ele está cuidando da minha vida, da minha família. Eu confio que nada foge dos planos soberanos do meu Deus. E mesmo que eu não entenda, eu vou aproveitar para aprender com essa situação e com esta circunstância. Essa semana eu vi um testemunho de um rapaz que de um determinado esporte, em um momento da sua vida ele não tinha dinheiro para bancar o seu treino naquele esporte. E naquele momento ele falou assim, bom, já que eu não tenho muito dinheiro nem para comer direito, eu vou aproveitar para fazer um detox no meu organismo e vou começar a desenvolver o hábito de fazer jejum intermitente. Eu achei interessante, ele não é cristão, né? E ele analisando a vida dessa vida, ele falou, ele poderia reclamar e ficar me lamentando, mas eu vi que era uma oportunidade de eu crescer naquela área. E eu achei muito interessante isso, queridos. Eu não estou dizendo que nós vamos falar para as pessoas que estão passando necessidade, faça jejum. Não. É por isso que nós nos levantamos como igreja, entregamos cesta básica, vamos entregar alimento, assistimos pessoas que têm passado por necessidade. Mas falando do ponto de vista da crise, ele teve a mente aberta o suficiente para compreender que aquela era uma oportunidade para a sua vida. Por isso, eu quero entender junto com os amados que, em segundo lugar, as crises, e nós vamos ver isso aqui neste texto, um outro texto também de Romanos que vai nos ajudar muito nisso. As crises nos permitem experimentar o amor de Deus. Então, fora da crise eu não experimento? Experimenta, queridos. Mas as crises, queridos, nos deixam mais sensíveis a esta realidade. Por quê? Porque as crises quebram o nosso ego. E nós paramos diante das nossas limitações e podemos olhar para o Senhor. Olha o que Romanos capítulo 5, verso 3 a 5 nos diz. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Olha que coisa que parece até incoerente, né? Nos alegrar quando nos encontramos diante de problemas e lutas. Olha que desafio para a nossa vida que Paulo nos lança, porque sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender e a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus, cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conhecemos quanto Deus nos ama. Sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com o seu amor. Aproveite este momento de crise, querido, para se chegar mais próximo do Senhor. Pois você vai experimentar e vai sentir a potência deste amor nas nossas vidas. Comece a entender que é uma oportunidade do nosso caráter ser trabalhado, da paciência. Imagine, querido, todos aqueles que tinham essa urgência, tudo precisa ser para ontem, para ontem, para ontem. De repente, vem um lockdown e fecha tudo. E daí? E o para ontem? Vai para a semana que vem, para daqui a um mês? Paciência. Se aproxime mais do Senhor, porque as lutas são uma oportunidade de trabalhar o caráter, as nossas vidas, áreas pendentes do nosso caráter, que só serão trabalhadas diante da crise. E finalmente, em terceiro e último lugar, as crises nos aperfeiçoam para vencermos. Aqui há algo muito interessante, queridos. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós precisamos entender por essa perspectiva. Tem vitórias que não vêm na nossa vida, queridos, porque nós não estamos preparados para elas. Há muita pessoa falando assim, não é Deus que está me abençoando, e de repente a pessoa se encontra num lugar onde o seu eu vem à tona, o seu ego vem à tona.
Eu pergunto, será mesmo que é o Senhor que está abençoando ou a pessoa foi a trancos e barrancos, né? Por isso, as crises, querido, elas servem para aperfeiçoar as nossas vidas. Olha que Paulo deixa bem claro, né? O tesouro em vasos de barro. Aqui a imagem é de uma lamparina, como eu já disse em outros momentos, e o azeite precioso estava ali, e a luz brilhando, mas de um recipiente barato. Por isso que a tradução da Bíblia Viva, ele fala justamente dessa luz brilhando, né? E esse tesouro, que é o Senhor preenchendo as nossas vidas, o tesouro não está em nós no sentido de quem nós somos, da nossa carnalidade, mas na presença de Deus em nós. E em tudo ele diz, nós somos atribulados. E ele trabalha, olha, nós vamos até aqui, somos sim atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, conquistar a vida de Cristo em nós faz parte de um aperfeiçoamento do nosso caráter, das nossas vidas. É interessante, eu não coloquei ali na tela, mas na versão João Ferreira de Almeida, ela trabalha dessa forma. Mas quando nós vamos para a versão da Bíblia Viva, é bem interessante. O apóstolo Paulo, ele diz assim: de todos os lados somos oprimidos, no versículo 8, pelas dificuldades, porém não somos esmagados nem despedaçados. Ou seja, dificuldades vêm, somos trabalhados, como aquele exemplo também do Antigo Testamento, onde o profeta fala de um vaso de barro, o barro sendo amassado. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Assim, é normal, queridos. Não é pecado nós ficarmos perplexos. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Daí a gente já passa, né? Uma análise, será que foi eu que pequei? Não, não foi. Ok, se foi, me arrependo e vamos consertar. Mas não foi. De repente você chega à conclusão, não sei por que isso está acontecendo. Ok, é normal ficarmos perplexos. Porém, não desanime, não desista, que isso não abale a sua fé. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos e prosseguimos na presença do Senhor. E o verso 10, na versão da Bíblia Viva, é bem interessante, porque ele diz assim: o nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. E assim fica bem claro a todos que é unicamente o Cristo vivo dentro de nós quem nos mantém a salvos. As crises, querido, nos aperfeiçoam a tal ponto para saber plenamente que sem Cristo na nossa vida nós não somos nada. Sem Jesus, querido, não somos nada. Ah, pastor, as pessoas perguntam, o senhor já pegou o Covid, né? Tivemos a graça, né, de atingir a idade de 35 a 39, estamos com 37, fomos vacinados na sexta-feira, né? Eu e minha esposa. E as pessoas perguntam, o senhor já pegou Covid? Não, não peguei. Mas por quê? O senhor tem mais fé que os outros? Não sei o quê? Não, querido. Não sei por que não peguei. Nos cuidamos como muitos irmãos se cuidam e acabaram pegando. Não é uma questão de fé, de sermos mais próximos do Senhor, ou Deus me escolheu para não pegar. Não tem a ver com isso, queridos. A questão é, diante da crise, saber que sem Deus nós não somos nada. Pegando ou não pegando, devemos fazer a nossa parte e continuarmos confiando em Deus, que sem Deus nós não somos nada. Há pessoas que de repente tentam agora teologizar e dizer, olha, a pessoa que pegou talvez é porque está em pecado. Não, não tem a ver com isso. Tem pessoas displicentes? Sim. Mas muita gente está se cuidando e acaba pegando. Outros não, essa não é a questão. A questão, queridos, é entender que a crise vai aperfeiçoar as nossas vidas ao ponto de nós compreendermos que Cristo é tudo na nossa vida. Pegando ou não, vivendo ou morrendo, Cristo é tudo na nossa história. Romanos 5, quando nós lemos, precisamos entender que a tribulação nos ajuda a aprender a ser pacientes. E essa paciência vai desenvolver caráter em nós.
e vai nos ajudar a confiar mais em Deus cada vez que utilizamos a fé, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. É interessante uma expressão, é que é na resiliência que nascem as vitórias, porque todos os caminhos são feitos de altos e baixos, e é necessário persistir para se chegar ao fim. Eu não creio num evangelho, querido, sem lutas. Passaremos por lutas, esses são os baixos, dificuldades, e aí precisamos resistir no Senhor. Passaremos por momentos de vitória, aleluia, mas o importante de tudo isso é entender que do Senhor vem a nossa força. Ele é a nossa esperança. E que neste momento de pandemia e de luta que enfrentamos, você possa se achegar mais ao Senhor, buscar mais a Ele, orar, ler mais a palavra, confiar no Senhor, ao invés de blasfemar, de murmurar, de reclamar, confie no Senhor. Há momentos que ficaremos perplexos, que nos sentiremos abatidos, mas que nesses momentos possamos ter o nosso caráter moldado na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Feche os teus olhos, vamos nos colocar em pé na presença do Senhor. Quero convidar o Ministério de Música para vir chegando aqui à frente. Aproveite este tempo também para fazer uma autoanálise. O apóstolo Paulo ele nos orienta de participarmos à mesa, não de maneira nécia, mas fazendo uma autorreflexão, uma autoanálise. Como anda a minha vida? Há pendências? Há pecados? E a orientação é para que, se há pecados, possa haver arrependimento, pedido de perdão, confissão de pecados. Se há questões entre irmãos em Cristo que possam ser resolvidas, aproveite também este tempo para colocar a tua vida diante do Senhor, antes de nós participarmos da mesa da ceia. Gostaria de convidar também os nossos presbíteros para chegarem aqui ao meu lado, aqui à frente. Porque daqui a pouquinho nós já vamos participar da mesa do Senhor. Mas enquanto isso, apresente a tua vida diante dEle. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Diante desta palavra, Senhor, nós queremos reafirmar a nossa confiança em Ti, Senhor. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. E te pedimos que a Tua esperança esteja sobre nós, que haja um renovar, ó Deus, da fé, um renovar das esperanças, do vigor, Senhor. Muitos de nós se encontram abatidos neste tempo, ó Deus, de lutas, talvez desesperançosos, perplexos, mas nós sabemos que este é um momento para experimentarmos mais e mais do Teu amor, Senhor. Minha oração, Paizinho querido, nessa noite é que o Senhor derrame do Teu amor sobre nós, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Derrame da Tua esperança, da Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, ter o nosso vigor renovado diante dessa luta que nós temos travado, ó Deus, não somente como um município, como nação, mas de forma mundial, Senhor. Que este também seja um momento de revermos muitas questões e aprendermos com elas, Senhor.
Que haja também, ó Deus, um derramar nessa noite de perdão, diante de pessoas, ó Deus, que estão confessando áreas que precisavam ser consertadas diante do Senhor. Estamos aqui diante da Tua mesa, te agradecendo, Senhor. Estamos aqui diante destes elementos que nós já consagramos a Ti neste instante, Pai. Senhor, abençoe este cálice, este pão, para que possamos participar deles, ó Deus, e sermos inspirados, Pai, edificados diante do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém.